Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD Centro de Ensino à Distância e eu espero que você já esteja inscrito no nosso canal, porque tem muita aula boa por lá. Olha só, nós estamos falando sobre formação de palavras. E nessa aula nós vamos conhecer um pouquinho da formação de palavras por derivação. Temos dois tipos de formação de palavras, por derivação e por composição. Nós teremos aulas explicando esses dois tipos de formação. Então fica ligadinho aí. Eu coloquei aqui um desafio, ó. Você sabe como se formam as palavras? Elas não surgem do nada. Vamos conhecer um desses processos chamado de derivação? As palavras se formam de duas maneiras diferentes, pelo processo de derivação e pelo processo de composição. A derivação é quando se acrescentam partes, prefixos ou sufixos à palavra primitiva, que é um radical, sem juntar dois radicais diferentes. Então, nós já aprendemos, já temos uma aula falando sobre isso lá no nosso canal. O que é prefixo, o que é sufixo e o que é radical. São as partes, que nós juntamos para formar palavrinhas por derivação. Então, se você não viu essa aula, volte lá, assista para você entender melhor. Então, nós já vimos que existe o radical, que é a parte principal da palavra, o prefixo que a gente acrescenta antes do radical para formar novas palavras e o sufixo que vem depois. Então, a derivação é quando se acrescentam partes, prefixos ou sufixos à palavra primitiva, que é o radical que dá origem à palavra, sem juntar dois radicais diferentes. Nós temos alguns tipos de derivação. A derivação prefixal é quando o prefixo é colocado antes do radical. Eu tenho a palavra feliz, acrescentei o prefixo in, crio a palavra infeliz. Leal, acrescentei o prefixo des, crio a palavra desleal. A palavra ver, acrescentei o prefixo re e criei a palavra rever. Então, quando isso acontece, que eu formo palavras por acréscimos de prefixos, eu tenho uma derivação que se chama derivação prefixal. Depois, nós temos a derivação sufixal, que é quando eu coloco um sufixo no final do radical, um pedacinho no final do radical. Então, feliz, eu coloquei idade, felicidade, criei uma nova palavra. Livro, acrescentei aria, ficou livraria, criei uma nova palavra. Trabalhador, vem trabalhar mais dor, criei uma nova palavra. Então, acrescentei sufixos no final do radical e criei novas palavras. Quando isso acontece, eu tenho uma derivação sufixal. E a derivação prefixal e sufixal é quando a palavra recebe ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Então, eu tenho a palavra feliz e eu acrescentei aqui o prefixo in e o sufixo mente e criei uma palavra infelizmente. Ao mesmo tempo, eu tenho o in e tenho mente. Quando isso acontece, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Deslealdade. Então, eu tinha o leal, acrescentei o des, que é um prefixo, acrescentei o dade, que é um sufixo, e criei uma nova palavra, deslealdade. Ao mesmo tempo, foram acrescentados prefixos e sufixos. E aí, quando isso acontece, eu chamo de derivação prefixal e sufixal. E a derivação parassintética, muito parecida com a prefixal e sufixal, mas tem uma diferença que eu vou mostrar agora. O prefixo e o sufixo só fazem sentido juntos. Se a gente tirar um deles, a palavra deixa de existir. Eu tenho a palavra triste e eu coloquei aqui o em, que é um prefixo, e o ec, que é um sufixo. A mesma coisa com o velho. Coloquei o em e o ec e criei a palavra envelhecer. Não existe a palavra tristecer, nem a palavra velhecer. Quando acontece isso, ou envelhe, não existe também. Então, quando acontece isso, eu chamo de derivação parassintética. Por quê? O prefixo e o sufixo precisam existir todos ao mesmo tempo. Se eu tirar um dos dois, a palavra vai ficar sem sentido. Diferente da derivação prefixal e sufixal. Por quê? Se eu tirar o in, a palavra felizmente existe. Ela pode existir sem esse prefixo.
Se eu tirar o des, a palavra lealdade também existe. Então, na derivação prefixal e sufixal, eu posso tirar tanto o prefixo quanto o sufixo, que a palavra ainda vai existir, ainda é uma palavra da nossa língua. Já na derivação parasintética, isso não acontece. Se eu tirar o em, não existe a palavra tristecer. Se eu tirar o em aqui, não existe a palavra envelhecer, né? Existe envelhecer, mas envelhecer não. Então, por isso, nós temos uma diferença entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética. E a derivação regressiva é quando a gente forma um verbo a partir de um substantivo, cortando uma parte da palavra. Por exemplo, a palavra ataque. Para ela dar origem ao verbo atacar, eu preciso tirar esse que. Então, ela chama regressiva porque ela diminui, né? Então, regredir não é diminuir, ou voltar, né? Então, regressivo porque ela perde uma parte da palavra. E o grito, aqui, gritar, né? O verbo, eu tive que tirar esse O e acrescentar o AR aqui para formar um verbo. Quando eu perco partes da palavra, eu chamo de derivação regressiva, porque ela perdeu partes, voltou atrás, diminuiu, não é? A derivação imprópria, quando a palavra muda de classe gramatical sem mudar a sua forma. O jantar, verbo jantar, virou substantivo. Então, quando eu falo assim, vamos jantar essa noite, aí é um verbo, né? Indica uma ação. Agora, se eu falo assim, o jantar será servido às 8 da noite. Agora, essa palavra jantar virou um substantivo, veio acompanhada de um artigo o. Ela mudou de classe gramatical. E aí, quando isso acontece, nós chamamos de derivação imprópria, quando a palavra ela pertence a uma classe, mas muda de classe gramatical sem mudar a sua forma. Correr. Eles irão correr amanhã. Verbo, né? Indica uma ação. Agora, quando eu falo assim, o correr das águas é lento. Agora virou um substantivo, eu acrescentei um artigo do lado dele. Ele mudou de classe gramatical. Por isso o nome, derivação imprópria, porque não é própria da classe gramatical, ela mudou. A gente não vai encontrar isso muito não, mas é para vocês conhecerem como é que isso funciona, tá bom? Então aqui, nessa aula, nós conhecemos os tipos de derivação, como as palavras se formam através da derivação, que tipos de derivação a gente tem, né? Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal quando é juntos, parasintética, imprópria, regressiva. Então, se você tiver dúvida, volta, assista de novo o vídeo, vai pausando, fazendo suas anotações, que eu tenho certeza que você vai tirar isso de letra. Eu te espero para a nossa próxima aula de formação por composição. Até lá!